Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer basicamente uma análise crítica sobre como deve ser a sua preparação ali no Enem 2026, se você quer passar. Não importa qual curso, beleza? Não importa se você quer medicina, quer engenharia, não importa, beleza? O papo aqui vai ser sério e longo, beleza? Porque a gente vai falar várias coisas, vários aspectos aqui. Não é um vídeo comum que você vai achar na internet, não, beleza? É um vídeo realmente muito valioso, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que você deve saber ali se você quer passar ali em algum curso concorrido. Primeiramente, você tem que saber a concorrência, né? Porque se o curso é concorrido, é porque vai ter concorrência. Tá, mas vamos lá. Você tem que entender que não existe só uma concorrência específica, uma concorrência linear. Existem dois tipos de concorrência. Existe a primeira concorrência, que é a concorrência iniciante, que não é tão preocupante assim, que é a concorrência basicamente ali, que é os iniciantes, né, que vai começar a estudar agora, provavelmente nunca teve contato com o Enem, né, e vai ter os concorrentes mais avançados, que são concorrentes que já passaram, não, que não passaram, né, lógico que estão concorrendo porque eles não passaram, mas que eles estão quase passando, né, então, por exemplo, os caras bateram na trave, digamos assim, atingiu, por exemplo, 155, 156 das 180, e quase passou, né, e vai tentar novamente, então esses daí sim são potenciais concorrentes muito perigosos, e ó, nem são mais potenciais, eles já são concorrentes perigosos. E tem os iniciantes, né? Os concorrentes iniciantes que estão entre 110, 120 acertos, ou até menos de 100 acertos, né? Sei lá, 80, 70 acertos. Esses daí realmente são potenciais concorrentes, mas eles não são considerados seu concorrente ainda. Mas eu também tenho que considerar que pode ser que tem dois públicos assistindo eu, né? Pode ser que você é esse cara iniciante, e você sim vai concorrer com os iniciantes, e vai concorrer com os avançados também, isso é um problema. Mas também pode ser que você já é avançado. Se você já é avançado, você não é para se preocupar com a concorrência que é iniciante, porque eles são potenciais concorrentes. Agora, se você é iniciante, você sim tem que se preocupar com a concorrência iniciante, né? Porque vocês estão no mesmo nível de vocês, basicamente. Não, mas vamos se preocupar aqui com os iniciantes, basicamente. Se você está assistindo esse vídeo, você não pode ser igual aos seus concorrentes iniciantes, beleza? Que é o quê? O que eles vão fazer? Eu juro que vai ser assim. Esse é o ciclo que eles vão repetir, eu prometo. E, cara, a lógica do estudo aqui, né? O mapeamento do estudo, basicamente, né? A estrutura aqui, tá na internet mesmo, tudo que fala, né? É o seguinte: você estuda, você iniciante estuda, segue um cronograma, termina o cronograma, mais ou menos ali perto do Enem, né? Mais ou menos ali entre setembro até novembro mesmo, se der, né? Pra terminar. Mas é sempre assim, né? E eles sempre ficam nessa lógica: não atrase o seu cronograma, não antecipe o seu cronograma, termine sempre perto da prova do Enem, né? Termine sempre antes, né? Ou um mês antes. E o seu concorrente, né? Você não pode, você que está assistindo esse vídeo e é iniciante, você não pode fazer isso. Isso é o seu concorrente que vai fazer. Ele vai assistir o cronograma, eu juro, vai ser assim, eu prometo. Não tem como. A lógica é essa, o ideal vai ser esse. Ele vai assistir o cronograma, né? Ainda mais com essa internet aí que tá sempre falando de cronograma, né? Então ele vai assistir o cronograma e vai começar. Aí ele vai ver a primeira aula, vamos supor assim, vai começar a física ali. Então ele vai ver MRU, velocidade média, MRUV, beleza, lançamento, mas lógico que o lançamento é mais avançado. Ele vai começar por MRU. Aí com a tendência dele, vai ficar sempre assim, né? Então ele vai do básico, cinemática, dinâmica, termologia e assim sucessivamente. Esse daí é o seu concorrente, ele vai seguir o cronograma. Esse daí é a lógica dele, aí vai estar lá um cronograma, aí vai estar lá tudo que ele vai ter que fazer na semana, tudo que ele vai ter que fazer no mês, tá entendendo? Então o cronograma é sempre assim. E ele vai seguir esse cronograma, tá entendendo? Esse é o seu concorrente, se você é iniciante, e até você que é avançado, esse daí é o seu concorrente. Só que tem um problema, ó, pensa comigo. Estou dizendo, esse vídeo aqui vai ser longo, a discussão aqui vai ser muito longa. O cara que é iniciante, ele vai começar lá, segundo o cronograma dele. Ó, ele segue. Beleza, ele consegue evoluir. Ele chega ali mais ou menos em 140 a 130 acertos, mais ou menos ali, ou até 150, se possível, né? Beleza, que potencial bom, mas é raro. Isso é extremamente raro. A maioria vai estagnar em 130. E eu afirmo isso. Eu afirmo. A maioria de todo mundo que vai seguir o cronograma, eu juro que vai estagnar entre 120 a 130 acertos. Eu garanto, não tô brincando. A maioria vai estagnar, porque é lógico, isso aqui é usar estatística, né? É muito difícil ter alguém ali que acerte 150. É muito raro, é a exceção, beleza? Desculpa o barulho aí, se tá aparecendo um barulho nesse vídeo, não vai ter corte não. Mas a maioria das pessoas vai ficar ali entre 130 e 120 acertos. E eu afirmo isso. A maioria que vai seguir o cronograma mesmo, terminando tudo, vai ficar entre 130 e 120 acertos. Ou até 140 ali, se eu quiser ser um pouco mais razoável, né? Mas vamos lá. Qual o problema? O problema não é seguir o cronograma. O problema é o seguinte: no outro ano, ele novamente repetiu o ciclo que ele fez. Então ele novamente seguir de novo o cronograma. Isso que começa a virar um ciclo ruim, entendeu? Que é o ciclo da reprovação. Que é o cara que ele vê o cronograma inteiro, beleza, terminou todo o conteúdo, né? Mas tem um conteúdo ali que logicamente foi mal feito, né? Porque é impossível o cara, sabe, terminar todos os conteúdos, ainda mais se o bicho era iniciante. E no ano inteiro o cara já terminar tudo ali, seguindo restritamente o cronograma. Mas vamos supor assim, aí dá o segundo ano. No segundo ano, pessoal, o que vai acontecer? No segundo ano, esse cara, ele vai novamente seguir o cronograma. É a tendência dele é sempre seguir o cronograma. Então ele vai novamente seguir outro cronograma, vai comprar, né? Vai ter lá as vendas do cronograma, sempre assim, né? É o mercado, beleza? Aí vai ter lá as vendas do cronograma, vai dizer, tô vendo um cronograma aqui. E ele vai seguir também esse cronograma. Então ele vai vir lá, seguiu, terminou o ano, já era. E é sempre esse ciclo, beleza? Ele sempre vai ficar seguindo. Aí ele vai ser reprovado de novo, bateu na trave, vamos supor assim, ele novamente vai seguir o cronograma de novo. E vai sempre ficar resetando, e vai virar um ciclo, que eu chamo isso de ciclo da reprovação. Ele vai ficar sempre assim, ó. No lugar de fazer um estudo contínuo, ele vai fazer um estudo em ciclo. Ciclo da reprovação, né? Porque ele vem aqui, ele começa a estudar, aí depois vai de novo, e todo ano ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. E vai virar um ciclo da reprovação. Então, você que inicia, você não pode cometer esse erro. E outra coisa, se você tá mirando pra medicina, eu vou fazer um papo reto aqui, beleza, pessoal? Não quero ficar mentindo aqui pra vocês, não quero inventar nada, não. Se você tá mirando pra medicina, eu garanto, é muito, extremamente difícil você passar em um ano. E eu não tô brincando, não. Se você é iniciante,
você, sei lá, tem uma base muito ruim, você é iniciante, e você quer ficar avançado, quer passar medicina, cara, é basicamente muito difícil você passar em um ano. Eu garanto, é muito. Eu tô querendo aqui, cara, se você cristalizou ali, criou um castelo cristalizado ali que você consegue passar um ano, e muitas pessoas impõem isso na sua cabeça, no mercado impõe isso na sua cabeça, dizendo que você vai passar em um ano, você vai passar em um ano, você consegue passar em um ano, compra o meu curso, você vai passar em um ano. Cara, sinceramente, é extremamente difícil, beleza? Mesmo tendo os melhores cursos, é extremamente difícil. É muita coisa pra lembrar, beleza? É muita coisa pra dominar. Sempre tem uns errinhos ou outros. É bem complexo. Não dá pra passar, não é só terminar. Se fosse só terminar o cronograma, se fosse só terminar todos os conteúdos, estudar todos os conteúdos, beleza. Mas eles estão desconsiderando uma coisa, os cursinhos estão desconsiderando uma coisa. A habilidade do aluno. Se o aluno é muito bom em exata, se o aluno é muito bom em conteúdo, que adianta ele ser muito bom em conteúdo e não ser bom em interpretação? Aí ele já começa a cair lá na nota em linguagem. Então, beleza, o cara consegue acertar muitas questões de natureza, porque é extremamente conteudista. Ele consegue acertar muitas questões ali de matemática, também, né, pode ser que ele consiga ali. Mas linguagem, se ele é ruim em interpretação, se ele tem deficiência em interpretação, ele não vai conseguir passar no Enem, não vai conseguir passar em medicina, porque lá em linguagem vai acertar 35, 30, né? Isso já vai permitir que ele não passe medicina, beleza? Então, por isso eu tô dizendo, pessoal. Pra você passar, você não adianta só ver o conteúdo. Inclusive na mentoria, beleza? Esse Fotógrafo Enem, né? Que tá lançando agora, beleza? Só 10 vagas aí, se você quiser. Aproveite, beleza? Pessoal, 10 vagas. E tá com tempo limitado, beleza? Então aproveite aí. Mas vamos lá. A gente fala sempre na mentoria o seguinte, cara. Pra você passar, pra você virar um aluno alto desempenho para ser medicina, você não precisa só terminar todos os conteúdos. Os conteúdos só são um dos pilares do aluno alto desempenho. O aluno alto desempenho tem 4 pilares. Lógico que eu não vou falar quais são, né? Mas ele tem 4 pilares. E o pilar do conteudismo é só um pilar, tá entendendo? Então, se ele só dominar um pilar, não quer dizer que ele terminou, que ele vai passar medicina só por causa disso. Não quer dizer que ele vai virar um aluno alto desempenho. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso, beleza, pessoal? E você não pode cometer esse erro. Você não pode ser algum cometer esse erro. Então, cara, toma muito cuidado, beleza? Toma cuidado para não seguir esse ciclo de conteudismo. E por que eu tô falando que é muito difícil você passar em um ano? Porque é o seguinte, ó. Por que é difícil passar em um ano? Porque pensa comigo. Pra você refinar e lapidar cada pilar é muito difícil, cara. Você fazer isso em um ano é muito difícil, porque não é só o conteúdo, tá entendendo? Você tem que também melhorar a sua capacidade de interpretação, logicamente, melhorar a sua habilidade em exatas, tirar seu medo e amadurecer a sua mentalidade em relação ao Enem. Beleza? Porque tem gente ali, até vi alunos avançados aí, né? Que, sei lá, pega ali uma questão de seno ou cosseno, ou pega uma questão de log e já começa a travar. Isso já é uma mentalidade ainda de iniciante, é uma mentalidade primitiva de iniciante. Os iniciantes que têm medo de tudo, eles têm aversão a tudo. Eles veem uma questão de log ali já, né? Não é minha questão. Eles veem lá uma questão de, sei lá, probabilidade e ele já trava. Agora o aluno avançado não. Eu afirmo a vocês, o aluno avançado, ele olha qualquer questão, não importa qual, se é log ou logaritmo, e ele sente a vontade de resolver a questão. Ele não fica assim, né, essa questão, não sei o que, se eu travar, eu tô lascado. Não, ele não sente isso. Ele já sente aquela sensação de querer resolver a questão, beleza? Não importa a quão difícil ela é. Principalmente os alunos em altíssimo desempenho, os alunos que passam na USP, por exemplo, eles já se divertem com questões difíceis. Mais ainda as pessoas do ITA, né? Que falam que as questões do ITA são elegantes. Então eles que têm uma mentalidade muito mais madura ainda, beleza? Então, como eu falei, isso aí já é um nível intelectual muito avançado, né? Como eu falei, não é nosso objetivo aqui, né? Seu objetivo é só passar medicina, passar no Enem e pronto, beleza? Não, seu objetivo não é chegar a um nível intelectual absurdo, que você consegue rir de qualquer questão e nunca mais vai travar e você já... Não, isso não é seu objetivo, beleza? Tá, mas vamos lá. Então, se você quer passar medicina, você não pode mirar só em um ano, é impossível, beleza? Você já tem que começar a mirar em 2 anos, tem que colocar no máximo ali, no mínimo, né? Uma carga de 2 anos garantido, se você quer passar, você ficar muito competitivo nesse mercado aqui, porque realmente, pessoal, pela minha análise, eu não tô brincando não, beleza? Tô falando sério, pela minha análise aqui, é impossível, é muito difícil passar em um ano, e eu juro a vocês, a maioria das pessoas que passaram um ano já tem uma base boa, desculpa, mesmo se eles acertaram muito pouco, já tiraram, sei lá, 670 ou bababá, e no outro ano já tiraram 800, cara, isso é muita exceção, isso é extremamente uma exceção, demais, né? A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Aí quem dera aí você ter a sorte disso acontecer, beleza? Só como eu falei, só se você tem um curso absurdamente ali ideal, né? Tem que ser um curso absurdamente ideal que ainda não existe, um curso absurdamente ideal que tenha tipo, os melhores conteúdos o mais aprofundado possível pro Enem e ainda tem os melhores métodos de estudo. Aí sim você conseguirá passar. Eu acredito que sim, você conseguirá passar, tem muita probabilidade de passar em um ano. Agora se você tá aí com os cursinhos tradicionais aí, que só tem atualmente, eu só vejo cursinho tradicional, até agora eu não vi um cursinho revolucionário. Eu juro a vocês, até agora eu não vi um cursinho revolucionário, só vejo lá focando em design, focando lá em profissão não sei o que, mas nunca foca no aprendizado do aluno, em garantir que o aluno vai passar. Nunca vi. Nunca vi, atualmente ainda não existe isso, beleza? Não vi nenhum curso revolucionário até agora. Então, cara, esse já é outro problema que eu vou falar, né? Por isso eu tô dizendo, esse vídeo aqui vai ser uma puxadeira de coisas, né? Por isso eu tô dizendo, tem muitas pessoas que acham que só vai passar. Se tiver um curso ideal, né? Se tiver um curso ali que realmente vai fazer ele passar literalmente assim. E, cara, não existe, ainda não existe curso, entendeu? Não existe esse tipo de curso. E provavelmente nunca vai existir, né? Porque é impossível um curso ser tão ideal assim de ter basicamente tudo ali, né? É impossível, beleza, pessoal? Então por isso eu tô dizendo. Esse já é outro problema, você achar que só vai passar se você tem um curso X. Isso já é outro problema, agressivo ainda, isso aí, porque não existe o curso X, entendeu? Esse curso X não vai garantir o seu aprendizado só porque ele diz isso, entendeu? Não é garantido, tá entendendo? Nada é garantido, é impossível tudo ser garantido, é várias variáveis ali que vai fazer você passar. Porque, por exemplo, pode ser que você tá muito bem ali, tá dominando muito conteúdo, mas na hora da prova o seu emocional, te cai teu desempenho. E aí, o cursinho vai conseguir te salvar nessas horas? Não,
Só se o cursinho tem algum método, alguma coisa ali que faça você já treinar o seu emocional antes de ir pra prova. Aí beleza, vai ter que ser um cursinho ideal. O cursinho, ou o curso aí, né? Ele tem que ter todas, ele tem que tentar dominar todas e ajudar, né, o aluno a dominar todas as variáveis. Mas isso é praticamente impossível atualmente. Não existe isso, não existe nenhum cursinho ideal assim não, beleza? Então já é outro problema, você ficar procurando cursinhos ali, só achar que só vai passar se você tem um cursinho X ali, seja outro problema, beleza? Então já duas coisas aqui se você quer passar. Isso aqui é pros iniciantes, beleza? Isso aqui é especificamente pros iniciantes. Se você é iniciante, primeiramente, não mire em um ano, isso é impossível. Você vai se frustrar, mire em 2 anos, no mínimo, 2 anos. Outra coisa, já mire mesmo, é assim mesmo, beleza? Mire em 2 anos, já estuda a longo prazo, não importa, não existe isso passar em um ano, é muito difícil, beleza? E outra coisa, além de mirar em 2 anos, né? Porque é a marca ali que você consegue passar, também pense outra coisa. Mire em 2 anos, e além disso, pessoal, lembre que não existe cursinho perfeito, beleza? Não existe cursinho, você sempre tem cursinho ali que vai ter um defeito ou outro, já é outro problema também, beleza? E lembre que seus concorrentes estão aplicando método tradicional, beleza? Então eles estão estudando ali cronograma, blá 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 blá. Isso é ruim pra caramba, eles vão repetir o ciclo. Ah, Eduardo, então quer dizer que não é bom eu usar cronograma? Não tô dizendo isso, beleza? Não tô dizendo que é bom, mas eu recomendo não usar cronograma, né? Que é ruim usar cronograma. Por que é ruim usar cronograma? Porque você fica muito fixo, né? Você fica muito estático, você fica muito preso no cronograma, você só pode fazer o que o cronograma tá dizendo, você não tem liberdade, né? E inclusive já é isso que eu vou falar agora, beleza? Se você quer passar, você tem que ter liberdade. Mas não dê muita liberdade pra você, que eu já vi que isso é um problema. Se você dá muita liberdade pra você vai começar a achar que não tem nada pra fazer. Principalmente que é avançado, mas isso aqui é como eu tô pensando nos iniciantes aqui, beleza? Se você é iniciante, é lógico que pra você vai ter muita coisa pra fazer. Você não tem muito assunto que você não sabe, e blá 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 blá, então é muito ruim, né? Mas vamos lá. Se você é um iniciante, e você tá ali com dúvida em relação a tentar ver se você consegue passar ou não, você tem que saber uma coisa. Você tem que saber aqui. Duas coisas que eu falei, né? Não existe curso perfeito, beleza? Atualmente não existe. E você tem que mirar em 2 anos, seja garantido, beleza? E outra coisa, não siga os métodos tradicionais, não siga os seus concorrentes, não siga o que a manada tá fazendo. Então não siga esse passo de ficar fazendo cronograma e virar um ciclo de cronograma. Não faça isso de jeito nenhum. Em hipótese alguma, faça isso. Então o que eu devo fazer, Eduardo? O que eu recomendo você fazer é o seguinte: você vai pegar uma checklist, vai tentar ver ali todos os conteúdos que tem e faça uma checklist com esses conteúdos. E aí você aplica algum método ali, né? Alguma estratégia, que é muito difícil, né? Que só na mentoria a gente fala isso, né? Não posso ficar falando aqui. Mas você aplica alguma coisa que faça você tentar terminar pelo menos os conteúdos rapidamente. Pelo menos eu não tô falando maratona, isso é um perigo, beleza? Até lá na mentoria a gente aborda isso, é um perigo fazer maratona, beleza? Mas você tem que fazer alguma estratégia de tentar terminar todos esses conteúdos, pelo menos ali ver ali, conhecer todos os conteúdos rapidamente, beleza? Aí depois você vai passar por outro. Esse é o primeiro passo, né? Esse é a primeira camada aqui, mais uma pirâmide. Isso aqui é a primeira lógica aqui. Então você pega todos os conteúdos, tenta ver todos os conteúdos, depois vai ter o segundo pilar. Isso aqui você tem que fazer um ano. Por isso que eu tô dizendo que é impossível fazer esse um ano. É impossível, beleza? Porque é muito difícil o iniciante fazer esse um ano. O avançado não, o avançado ele já fez isso aqui, a base dele ó, já tá boa. Tá, mas vamos supor assim, você é iniciante, então você tem que tentar ver os conteúdos mais rápido possível. Acho que até antes de junho, você já tem que ter terminado tudo. Até antes de junho, até junho, né? Então, quando terminar junho, quando começar julho, você já tem que ter terminado tudo. Obrigação, isso é muito difícil, mas é a realidade, você tem que fazer isso. Aí beleza, você já terminou o primeiro passo. Você vai passar medicina por causa disso? Não. E você vai ver que não adianta terminar o cronograma, terminar todos os conteúdos. É lógico que você não vai, beleza? Aí vai ter o segundo pilar, agora vem. Esse daqui não, esse segundo pilar aqui que vocês estão vendo aqui no meio, eu não vou colocar nada aqui, eu só tô falando aqui, beleza? Mas o segundo pilar que você tem que fazer é o seguinte: agora que você viu todos os conteúdos, agora que sua mente já tá com a bagagem teórica boa, cuidado, não é maratona, você tem que ter todos os conteúdos na sua cabeça, tem que ter ali já feito ali um material de revisão pra você conseguir revisar esses conteúdos e aplicar um método de revisão eficiente. Tudo isso a gente aborda na mentoria, beleza? Isso aqui não é nem preocupação, tudo isso eu abordo na mentoria, mas é como eu falei. Não pode ser nem um pouco passivo, beleza? Quando eu falo terminar todos os conteúdos, a primeira coisa que vem na mente dos tradicionais é: esse cara tá estudando passivo. A segunda coisa que vem na mente tradicional é: esse cara tá estudando superficial. E não é nada disso, beleza? É estranho isso, mas é a realidade, beleza? É só lá no método, lá a gente explica melhor. Mas vamos lá, a gente tá na base. Agora que você já viu todos os conteúdos, beleza, você vai começar a acertar bastante questão, né? Isso é que eu tô falando pra você passar, beleza? Se você é iniciante. Quer passar em um ano, ou no máximo 2 anos, né? Como foi no mínimo 2 anos aí pra passar. Mas um ano também pode ser que dê, né? Depende da sua base. Mas vamos lá. Por isso que eu tô dizendo que é 2 anos, beleza? Porque o ideal é 2 anos. Agora no meio, No meio, você vai fazer o quê? Você, agora que pegou ali, tá com a bagagem boa, você vai tentar dominar esses conteúdos. Os conteúdos, principalmente os conteúdos que você vê que tá mais recorrente dos simulados. Então, já entra outra coisa aqui, né? É agora que você começa a fazer simulado. Não que você não vai fazer antes, beleza? Você tem que fazer simulado antes também. Mas lógico que no início da preparação não é bom fazer simulado ainda não, beleza? Eu acho que só linguagens e humanas ali pode ser que seja bom fazer simulado. Principalmente linguagem, né? Porque não tem tanto conteúdo assim quanto as outras áreas de conhecimento. Mas agora o seu objetivo vai ser o quê? Vai ser dominar esses conteúdos. Então você vai tentar pegar esses conteúdos e dominá-los, beleza? Principalmente os conteúdos que você vê aqui no simulado que tá mais recorrente, beleza? E a terceira etapa e última, tudo isso você tem que fazer um ano. Por isso eu tô dizendo que é muito difícil você fazer esse ano. Só isso aqui, eu acho que só o meio aqui da pirâmide, eu acho que já vai demorar mais de 2 meses, né? Então, sei lá, já vai dar julho, agosto. Olha, já tá em agosto, né? Só vai faltar setembro e já a prova. Então você só vai ter mais um mês aqui pra aplicar o último método. Qual é o último método? O último pilar, né? 3 pilares do último pilar. É o pilar de você caçar os seus erros, né? Então,
Basicamente, todos os erros que você vê ali, que você tá, né, todas as lacunas que você perceber na sua mente, tudo isso a gente vai abordar na mentoria, né, a gente vai chamar isso aqui de lacuna teórica lógica, lacuna teórica empírica, tudo lá, né, a gente vai abordar na mentoria, né, RTM, RTD, RTC, beleza? Que são os 3 pilares, né, RTM, RTD e RTC, beleza? Mas lá a gente aborda com mais profundidade e com mais tecnicidade, beleza? Mas vamos lá. Agora o último pilar, né, que você tem que fazer tudo isso em um ano, né, se você não sabe, estou dizendo que é impossível. O último pilar é você o quê? Você começar agora. Agora que você já tá com vários conteúdos vistos, agora que você já tá com maior domínio dos conteúdos mais importantes ali, ou muito domínio de muito conteúdo, principalmente os conteúdos práticos, agora você vai começar a caçar os seus erros e suas lacunas. E aí que entra o método da RTC que a gente explica melhor na mentoria, né? A RTC é basicamente você começar a caçar os seus erros. Então você faz simulados, caça lacunas, tem vários tipos de lacunas diferentes, então não só procuro lacuna teórica, tem outros tipos de lacuna também que a gente vai botar lá, beleza? Tem a lacuna metacognitiva, lacuna lacunal, né? Que esse daqui é o que a gente acabei de falar, né? Erros lacunais, erros metacognitivos, erros procedimentais, erros técnicos, tudo lá a gente mostra lá na mentoria, beleza? Mas o último, você vai focar principalmente ali, quando a gente pensar na prova de ciências da natureza, que é mais conteudista, você vai focar principalmente em erros lacunais. Calma aí, que eu vou só dar uma pausa aqui. Voltei, pessoal, então vamos lá. Vocês vão buscar especificamente os erros lacunais, que são os erros de lacuna em ciências da natureza. Então você busca esses tipos de erros aí e você sana esses tipos de erro, beleza? Então você tenta ali tirar esses erros aí, tenta perceber suas lacunas, ver ali o conteúdo que você tá errando, tenta ampliar mais, né? Tenta chegar ali no tópico. Tudo isso a gente aborda, né? A gente vai chamar de mapeamento cognitivo específico e mapeamento cognitivo integral. Mas especificamente aqui você vai fazer um mapeamento cognitivo específico, só que também tenta fazer um integral, né? Porque fica melhor, beleza? Porque você vai pegar o mais amplo, né? Por exemplo, se você errou ali, sei lá, máquinas térmicas ou máquinas de Otto, né? Eu acho que é assim que chama o nome, beleza? Não lembro muito bem desses conteúdos não, mas vamos lá. Se você errou, por exemplo, uma questão de máquina de Otto, né? O que você vai fazer? Você vai ampliar, beleza? Então você pega ali o conteúdo e você amplia pro tópico, beleza? O tópico de quê? Termodinâmica, que pertence à disciplina de física. Então você sempre tenta ampliar. Vamos supor que eu vou tentar pegar outro exemplo aqui, beleza? Ondulatória. Imagine que você errou uma questão de instrumentos elétricos ou questões de capacitores. Pronto, esses aqui são conteúdos, você pega esse conteúdo e você tenta ampliar esse conteúdo, beleza? Você chega ali no subtópico de eletrodinâmica, então no lugar de você só pegar capacitor, lógico, vai ser seu primeiro objetivo, mas no lugar de você só pegar capacitor, você tenta dominar mais ainda a eletrodinâmica em si. Então você tenta fazer, por exemplo, mais questões ali, ou tenta melhorar ali, tenta ver mais, tenta se aprofundar mais nesse tópico de eletrodinâmica, beleza? Então é a regra do micro pro macro, beleza? A regra do micro pro macro. Que no caso aqui é a regra do mapeamento cognitivo específico e mapeamento cognitivo integral. É sempre você tentar construir isso na sua cabeça ali melhor, beleza? Tudo isso, como eu falei, a gente tá abordando na mentoria, beleza? Mas vamos lá. Presta atenção. Agora imagina, pessoal, que, como eu falei, você já terminou, né? Então você já aplicou todos esses métodos aqui, você terminou o primeiro pilar, né? Que a gente chama de RTM, que é basicamente terminar todos os conteúdos. Você terminou ali o RTD, que é basicamente tentar dominar os conteúdos importantes, tentar dominar ali os conteúdos que são mais recorrentes. Aí depois você chega no último pilar ali, né, que é o pilar da RTC, que é basicamente só lapidar literalmente, né? Então você vai tentar buscar ali erros específicos. Lembra que a RTD que é lapidar, beleza? A RTD que é a rotina dominadora, já é justamente você tentar dominar os conteúdos, que é justamente lapidar os conteúdos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma lacuna em citologia, sei lá, eu não lembro muito bem a função do lisossomo. Eu não lembro muito bem a função do complexo de Golgi, o complexo de Golginiense, né? Então, se você não está lembrando a função de uma organela específica da célula, você vai fazer o quê? Você vai tentar dominar esse conteúdo. Então, você vai tentar dominar ali citologia melhor, né? Então, você tem que se aprofundar mais em citologia e tudo mais. É justamente esse o processo de domínio, beleza? Ou tentar revisar também, né? Porque se você já viu, você vai ter que revisar, principalmente conteúdos teóricos ali, você tem que revisar o conteúdo que é melhor, beleza? Agora, se for conteúdo prático, não. Aí já exige mais ali um domínio, principalmente o domínio da questão, beleza? Porque conteúdos teóricos, tudo isso a gente bota na mentoria, conteúdos teóricos, para você atingir o domínio da questão é só você tentar dominar a teoria mesmo. Dominar a teoria como, Eduardo? Aplicando métodos eficientes, logicamente, né? Não é você ver resumo ou fazer alguma coisa do tipo, é você tentar aplicar métodos eficientes. Um método que eu recomendo para vocês aqui que não tá na mentoria, que é um método eficiente, é autoexplicação, beleza? Autoexplicação é um belo método, né, para você conseguir fazer um método eficiente. Então, por exemplo, você faz uma autoexplicação, tenta virar um professor em citologia, literalmente o professor tenta se aprofundar, tenta se especializar em citologia, e você tenta dominar esse conteúdo. Pronto, aqui você já está aplicando a RTD, você já está tentando dominar um conteúdo. Especificamente uma lacuna teórica, ou lógica ou empírica, dependendo do caso, né? Se você já sabe que você tinha lacuna em citologia com a lacuna teórica lógica. Se você tá sabendo agora que tem uma lacuna teórica em citologia, é porque é uma lacuna teórica empírica, beleza? Empírica vem de empirismo, que tem a ver com John Locke, que ele fala que basicamente o conhecimento ele vem dos sentidos, vem através da experiência, beleza? Em contrapartida ali com René Descartes, que fala que o conhecimento é inato, beleza? Então, por isso o nome vem de lacuna teórica empírica, e esse empírica vem do empirismo, beleza? De John Locke, tranquilo? Mas espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Mas é como eu falei, lá na mentoria a gente aborda maior, a gente aborda mais específico, a gente detalha mais esses métodos, beleza? Mas é como eu falei, pessoal. É isso que você tem que fazer, né? É isso que você tem que fazer. Se você fazer isso, cara, se você fazer isso, eu garanto, mano, não tem como. Você vai evoluir, você vai evoluir. Então, você usar essa como se fosse essa pirâmide aqui, você vai evoluir. Agora, qual o problema? Os iniciantes, eles não conseguem fazer isso, porque demora muito. E qual é cara, isso eu digo, mano, o método é extremamente eficiente. Cara, não tem lógica, ó, presta atenção. O que os caras fazem, o que os seus concorrentes fazem, né? Agora que você tá assistindo o vídeo, agora você sabe o que fazer, né? O que os concorrentes fazem?
ele só aplica RTM. Parece que eles estão aplicando RTM só com RTM longa, prolongada. Parece que eles estão um ano inteiro só na RTM. Eles não ficam na RTD ou na RTC. Tá entendendo? Eles não chegam nesse nível aqui. Porque só fica preso ali no cronograma, em cumprir o cronograma e só faz a RTD. Isso é um grande problema, beleza? Agora quem tem método, quem sabe ali a estrutura, o mapeamento, os princípios e regras ali da preparação, entende muito melhor do que esses caras. Ele já sabe que só só RTM não é eficiente. Tem que ter RTD e tem que ter RTC. Se eu não fazer isso, provavelmente vai ser bem mais difícil de eu ser aprovado, beleza? E isso exige tempo. Isso exige ali, por exemplo, como eu falei, 2 anos. É impossível um iniciante completo que acerta 80 questões, que acerta 20 em todas as áreas do conhecimento, do nada eu conseguir aplicar todos esses métodos em apenas um ano. Eu digo mesmo, em apenas um ano, isso é muito pouco, isso é impossível, beleza? É o limite, isso é impossível, literalmente. É muito difícil, por isso tanta gente não consegue passar em um ano. E é lógico, isso é normal, não fique preocupado, não vai achar que... Só porque tem esses coaches aí que falam, não sei o que, você tem que passar em um ano. Isso não existe, beleza? Não existe passar em um ano. Isso é muito difícil, o curso é concorrido. Já tem gente que começou já muito mais avançado que você, então é até uma trapaça, né? Porque tem gente que já começou bem mais avançado que você. Você não só tá competindo com os iniciantes que tá começando agora junto com você. Não, você tá competindo com pessoas que já tá há muitos anos no estudo. Então por isso é muito difícil passar em um ano, tá entendendo? Você tem que ser, sei lá, não tem como, tá entendendo? Não tem como. Você tem que ser um monstro, você já tem que ter todos os métodos. Mas pra você ter método, você tem que ter especialização, igual eu, né? Então eu me especializei em método de estudo, por isso eu consigo pensar tão bem, por isso eu consigo ver a lógica da preparação tão bem vista como pessoas ali até que conseguiram nota maior. Porque não adianta só tirar nota maior, tem que ter especialização no método de estudo. E foi isso que eu fiz, beleza? Eu me especializei em método de estudo. Eu foquei mais em me especializar no método de estudo do que na preparação em si, beleza? E por causa disso que a mentoria desse Psicografando Enem vai ser uma das melhores mentorias da história do Enem, beleza? Então é isso, pessoal, ó. Como eu falei, esse daqui é o que o iniciante tem que fazer. Então, pare de mirar só em um ano, pare de mirar só em passar em um ano. É muito difícil passar em um ano, é limite, né? Tudo que eu falei que eu provei pra vocês que é bem difícil passar em um ano. É impossível fazer isso tudo, né? Você terminar todos os conteúdos, depois você dominar todos os conteúdos específicos, e depois ainda você fazer vários simulados pra tentar identificar lacunas. Tudo isso exige muito tempo, é muito difícil você fazer isso, beleza? Só que eu já tô amadurecendo a sua mentalidade iniciante, né? Se você achava que era só ver conteúdo ou algo do tipo, eu já amadureci, beleza? Já amadureci, já te provei que na verdade não é. Que tem muito mais etapas ali que os coaches aí, né? Os mentores ali não falam, beleza? E olha que eles já dizem que já tá muito usando e se prepara. Mas que adianta ficar 5 anos trabalhando com mentoria e só ficar falando o mesmo método que aprendeu com outros mentores. Então, um ciclo de mentor, né? Um mentor, ele aprende algo, só que o método dele é um método de outro mentor que deu pra ele o mesmo método, tá entendendo? Ele fica nesse ciclo de mentor, né? Por isso eu faço diferente, né? Porque eu já pensei, quebrei essa lógica tradicional aí dos mentores, beleza? Por isso nossa mentoria é a melhor que tem, não tem lógica, beleza? Tá, mas vamos lá. Agora você que é avançado, então esse aqui é o iniciante, beleza? Esse aqui é o iniciante, como eu falei, não fico focando em um ano, já falei todas as etapas aqui que você tem que fazer. Agora eu vou falar do avançado. Cara, o avançado, ele já terminou a primeira base da pirâmide, ele já terminou a RTM. Ele já viu todos os conteúdos, já sabe que é isomeria óptica, isomeria geométrica, ele já sabe tudo isso, beleza? Ele já sabe que é reações orgânicas, já sabe que é hidrose salina, beleza? Ele já sabe, por exemplo, que é capacitores, como eu falei, né? Já sabe o que é ponte de Wattstone, não sei se assim chama o nome, beleza? Ele já sabe vários conteúdos ali. Então já é um cara bem mais avançado do que o iniciante, a gente já tá com uma base mais robusta. Provavelmente esse cara, né, esse avançado, ou ele tá em 130 acertos, 140 acertos, ou até mesmo ele bateu na trave no Enem, né? Então ele acertou 150, provavelmente não conseguiu passar, né, porque tem que tirar 160 acertos, que é 40 acertos em todas as áreas de conhecimento, e ele não conseguiu passar ali por pouco, né, se ela tirou uns 780, 790, tá. Esse daqui é o cara avançado, né? Esse daqui é o cara avançado, é o cara ali, né, que quase passou em medicina, beleza? E agora vai tentar mais um ano, com muita raiva, e vai passar provavelmente, beleza? Cara, esse cara aqui tem que ter uma calma também, né? Porque eu já vi muitas pessoas que já estavam em 155 acertos e na verdade só evoluiu 2 acertos. Então os caras estavam em 155 e ficou em 157. E isso vai causar outra reprovação nele. Então vocês que estão muito avançados, vocês que já estão em 155 ou 150 acertos, não vale a pena vocês terem muito ego, não. Você achar, como eu tô muito avançado, já tenho 150, só falta 10 acertos pra eu passar em medicina, então eu vou ficar com ego, né? Então eu vou passar garantido, não tem como. Cara, toma cuidado, beleza? Toma cuidado. Você pode ser que você só evolua 2 acertos, 3 acertos em um ano. Então tem que ter muito cuidado. Porque esse nível é um nível que, cara, não importa mais estudar conteúdo. A sua RTM já tá muito bem construída. A RTD também, provavelmente se você tem 150 acertos, sua RTD também tá bem construída. Então você já domina muitos conteúdos, você já domina estequiometria, já sabe resolver questões complexas de estequiometria, já sabe resolver questões complexas de termoquímica, de eletroquímica, todos esses conteúdos você já sabe resolver. Só que você tá desconsiderando uma coisa, cara. Qual o problema desses caras que é iniciante? Não, esses caras que é avançado, né? Porque agora, beleza, ele já terminou a RTM, ele já terminou a RTD, só que logicamente ele não terminou toda a RTD, né? Porque provavelmente tem assuntos ali que não domina também. Então o que esse cara deve focar? Esse cara aí deve focar principalmente na RTD e na RTC. E especificamente na RTC. Por quê? Então ele vai ter que fazer simulados, lógico, né? Ele vai ter que fazer simulados para identificar erros e sanar esses erros. Como eu falei, usando aquele método que eu falei, né? Pega o conteúdo, amplia o conteúdo e tudo isso a gente aborda melhor, mais detalhe na mentoria, né? Por isso se você tá querendo uma preparação de alto desempenho, capacitação medicina garantido, cara, se inscreve no Psicografando Enem, beleza? Tá muito barato, a gente tá com uma promoção absurda, promoção inaugural, então não perde, beleza? Mas vamos lá. O cara que é avançado, ó, ele vai ter que focar especificamente aqui na RTC. Então em caçar erros, beleza? Caçar problemas ali. Mas só que ele não pode só focar em caçar erros aleatórios, caçar erros específicos, na verdade. Ele não pode focar em caçar erros específicos, como por exemplo erros lacunais.
que são erros de lacuna teórica. Ele não pode fazer isso. Ele tem que caçar outros tipos de erro também. Por exemplo, erros técnicos, que por exemplo, se ele ficou marcando errado no gabarito, ou se ele marcou errado nas alternativas, ou até mesmo erro, sei lá, por metacognição, né? Porque o bicho estava muito cansado, né? Ele não estava aguentando. Então tudo isso ele vai ter que treinar. Se ele errou porque estava cansado, ele tem que treinar o cansaço mental dele. Então ele vai ter que treinar a exaustão dele, beleza? Ele vai ter que treinar isso. Tudo isso é treino, beleza? Por exemplo, se você quer parar de ficar cansado, no lugar de você fazer 45 questões no simulado, você faz 90, faz o dobro, beleza? Porque aí você já está treinando seu cansaço mental. Lógico que você vai sair da prova esgotado, né? Imagina, pior, né? Imagina você, no lugar de fazer 45 questões de linguagem, você fazer 90 questões de linguagem. Cara, beleza, você vai sair exausto, né? Mas é justamente isso que é a lógica, né? Porque você vai sair exausto, só que você já tá treinando ali a exaustão. Você tá treinando a exaustão, porque quando você for fazer 45 questões, você vai achar bem mais fácil, né? Porque você fez um negócio acima. Você tem uma teoria aí que fala, né? Que, sei lá, se o cara faz 10 flexões e ele acha bem difícil, só que, né, não, sei lá, no concurso público dele, né? Tá dizendo lá no edital que tem que fazer 20 flexões de braço. Né? Aí o que ele faz? No lugar de fazer 20 flexões de braço, ele faz 30 flexões de braço. Então ele faz 10 flexões a mais. E quando ele for fazer 20 flexões de braço, não sei porque a minha língua tá assim, né? Quando ele for fazer 20 flexões de braço no torneio em si, né? Na hora do teste ali, ele vai conseguir achar bem mais fácil porque ele fazia 30, né? Então o corpo dele se acostumou com 30, beleza? Isso é tudo adaptação cerebral. Então existe a adaptação cerebral, né? Que é justamente isso de você tá fazendo ali 90 questões, aí você faz 45 e seu cérebro já se adaptou com 90, né? Então ele vai achar 45 bem menos exaustivo. Eu não tô falando que ele vai achar, ele não vai achar exaustivo, é impossível. Eu tô falando que ele vai achar bem menos exaustivo. Mesma coisa esse cara aí que fez ali o 30 flexão, né? Quando ele for fazer 20 flexões, ele vai achar bem mais fácil, beleza? Porque o corpo dele, o músculo dele se acostumou, beleza? Como eu falei, então tudo isso é bom fazer, beleza? Então é como eu falei, o cara que é avançado, ele não pode só focar em erros de conteúdo, porque provavelmente conteúdo é pouco que ele tem, beleza? É pouca lacuna que tem, pouco domínio que ele tem, domina já muitos conteúdos, beleza? Já tem muito domínio, então ele não pode ficar focando muito em tentar dominar conteúdo, porque já domina muito conteúdo, ele já tem que focar em outros problemas, beleza? Ele tem que focar em outros problemas, por exemplo, como eu falei, o aluno alto desempenho, para ele chegar em aluno de desempenho, provavelmente ele já está bem perto de aluno de desempenho. Aluno de desempenho, cuidado que não é só acertos, né? Depende, beleza? Aluno de desempenho tem que ter uma boa interpretação, tem que ser bom em exatas. O aluno de desempenho tem que ser bem conteudista, beleza? Tem que ter um conteúdo robusto. E o aluno de alto desempenho também tem que ser bem sagaz. Então ele tem que ser bem sagaz. O que é sagaz? É justamente o cara ter a capacidade de perceber coisas, perceber nuances específicas ali. Ou não deixar coisas passar de percebido, beleza, pessoal? Então isso aí já é uma característica de alguém sagaz. Beleza? Ele consegue perceber coisas muito minuciosas ali e consegue deixar nada passar despercebido, né? Então ele consegue perceber tudo ali. É bem rápido, é bem ágil, é um cara ágil, beleza? O cara sagaz é um cara ágil. Então ele tem que também aumentar esse pilar aí da sagacidade, beleza? Então o cara que é avançado, o cara que já tá ali no mais alto desempenho, ele tem que focar não só no conteudismo, no pilar do conteudismo, ele tem que focar nos outros pilares também, tem que ver, cara, será que eu tô bom em interpretação ou eu tenho que melhorar isso? Será que eu tô bom, sei lá, eu tô bom em exatas? Será que eu tô travando em questões de física, ou questões de química, prática, ou questões de matemática? Ou eu tenho que melhorar esse pilar? Ou será que eu não tô muito sagaz, eu tô errando muito por falta de atenção, né? Eu tô muito cansado, eu fico cansando muito nos simulados. Então tudo isso deve ser o foco do aluno de desempenho. E eu garanto que se ele focar nisso, e não só focar em conteúdo, porque conteúdo o tradicional, o cara que não tem método, eu acho que é só tudo conteúdo. Você tem que lembrar que a prova do Enem, pessoal, ela não só avalia conteúdo. Isso é um dos maiores erros da história. A prova do Enem não só avalia conteúdo, não é uma prova de escola que só exige lá o candidato, né, que usa o conteúdo, aluno no caso, né, candidato não é porque candidato tem que ser concurso ou vestibular. Tá, mas a prova da escola só exige o cara, né, ter o aluno ali ter um certo conhecimento da matéria. Só isso, não exige interpretação, não exige raciocínio, não exige cansaço, né, treino com cansaço, não exige velocidade, não exige sagacidade, né, velocidade tem a ver com sagacidade. Nada disso as provas da escola exigem, beleza? E o cara tá acostumado com esse tipo de prova. Então, tem que lembrar que na prova do Enem ela exige muito mais que isso, né? Por isso que eu tô dizendo, o aluno alto desempenho ele tem vários pilares, não é só um pilar, beleza? Não é unipilar, né? Os tradicionais acham, os concorrentes também, né? Os tradicionais, tô falando dos seus concorrentes, eles acham que para ser um aluno alto desempenho é só unipilar, é só dominar um pilar, mas na verdade não, é 4 pilares, entendeu? E até mais, né, se a gente for analisar mais aí. Mas especificamente 4 pilares são ali pilares do aluno de desempenho, então tem que ter muito cuidado. Se você já tem 155, se você já tem 150, se você já é um aluno de desempenho, você tem, não, aluno de desempenho ainda não, né, porque para passar aluno de desempenho tem que passar em medicina, beleza? Tá, mas se você já tá bem perto de ser um aluno de desempenho, você tem que basicamente tentar ali dominar os conteúdos, logicamente, né, dominar todos os conteúdos, então tenta procurar mais lacunas, especificamente aplicando agora o meta-RTC, que é o último, né? E além disso, você tem que também melhorar a sua interpretação. Ah, eu sou boa em interpretação, então vê algum problema, tem algum problema. Se você não tá acertando 100%, se você não passou, é porque tem algum problema, tem alguma coisa que faltou. E a melhor forma de identificar problemas é você ver a sua prova antiga. Então a última prova que você fez. Se, por exemplo, eu fiz o Enem em 2025, né, que foi o último Enem que teve, e sei lá, eu acertei 158, eu tenho que ver quais foram meus erros. Eu tenho que ver, mas não só erros de conteúdo, não só erros
de acertos ali porque eu errei uma questão. Nada a ver. Eu tenho que ver porque eu errei aquela questão. Será que foi porque eu tava cansado? Eu me cansei na prova, mesmo se eu acertei muito, não importa. Eu tenho que me questionar. Eu me cansei na prova, tá entendendo? Eu teve alguma questão ou outra ali que eu errei porque eu senti que era um erro lá com não, porque eu não tinha conteúdo na minha cabeça, porque eu não lembrei do conteúdo. Será que eu errei alguma questão de matemática, ou de física, ou de química, né? Por falta de não saber resolver, ou por falta de atenção. Então tudo isso eu tenho que analisar, beleza? A prova antiga já é a melhor forma de se analisar, especificamente os simulados também. Então se você vê que você não tá acertando 170 ou 160 nos simulados, você tem que ver por que você tá errando, mas não só os conteúdos que você tá errando, você tem que ver por que você tá errando, beleza? Então não só o que você tá errando, e sim por que você tá errando, beleza? Então você tem que focar nisso. E é isso, cara. Isso aí é a lógica aí dos alunos de desempenho. Toma cuidado também, né? Os alunos de desempenho, os alunos que já tá em alto nível, tem que tomar muito cuidado com ficar seguindo o cronograma tradicional. Então, cara, toma muito cuidado, mano. Não segue essa ordem do tradicional, cara. Toma cuidado, ó. Tem aluno de desempenho que parece que não tem cabeça. Não posso usar um termo aqui, né? Mas parece que tem gente que é 750. Parece que nem a 750. Os caras, sei lá, não tem lógica não, mano. Porque os caras vão lá 750, o que eles fazem? Eles têm pensamento de iniciante. Eles parecem um iniciante. Eles voltam a estudar tudo de novo. Tá entendendo? Só porque o cara diz, matemática tem que focar na base, gente. Matemática tem que focar em matemática básica. Aí o cara vai lá e cai nesse papo, tá entendendo? É muito estranho, mano. Tá maluco, né? É como eu falei. Tem que ser amplo, não existe só focar em matemática básica e estudar tudo de novo. Tem que estudar no amplo. Se você já tá avançado em matemática, não é pra voltar em matemática básica. Você vê o que você ainda não tá dominando matemática básica. Vê o que você não tá dominando. Não é votar, não. É ver o que você não tá dominando matemática básica e assim você continuar o seu estudo. Então fazer um estudo amplo, integral. E não fazer um estudo isolado, voltar de novo, estudar tudo de novo. Tem gente que faz isso. Beleza? É inacreditável, né? O nível de estratégia ali que os caras têm. Por isso nunca é aprovado, beleza, pessoal? Vocês têm que ter muito cuidado. Principalmente se você avançar também. Não cai nesse papo. Tomar cuidado também com o cronograma. Não siga isso de cronograma, beleza? Principalmente se você avançar, não tem lógica você seguir cronograma. Agora você tem que fazer um estudo liberto mesmo. E ainda você que tem essa autoridade mesmo, você já é muito libertado. Você não precisa ficar seguindo estritamente um cronograma, beleza? Você pode ter muita liberdade, você tem que identificar seus erros, seus problemas específicos, beleza? E até se você é um iniciante, você não pode focar em cronograma. Faça uma checklist, você mesmo que tem que elaborar esse material, ou uma planilha. Liste todos os conteúdos que você for vendo ali, beleza? Você vai marcando um X, né? Marca um X, marca um marcado ali, né? Marca ali, beleza? Ou até mesmo coloca verdinho ali, né? Porque a planilha tem essa função. É isso, tá entendendo? Não faça ali um cronograma, segunda eu vou estudar isso. E ainda se você vai aplicar o RTM, como eu falei que é o primeiro pilar aqui do negócio, da pirâmide, você tem que fazer isso, só que você tem que fazer isso, presta atenção, você tem que fazer isso, mas quando você for fazer isso, você tem que fazer isso diariamente, não mensalmente, entendeu? Você dizer, no segunda-feira eu vou estudar esses 6 conteúdos aqui, terça eu vou estudar mais desses 6 aqui, quarta eu vou estudar mais esses 6, não faça isso, você tem que fazer no dia mesmo, hoje eu vou estudar respiração celular, vou estudar fotossíntese, não fotossíntese não, porque vai ficar muito coisado, vou estudar respiração celular, aí tem que ter conhecimento, tá vendo? Respiração celular, depois eu vou estudar, deixa eu pensar aqui outro conteúdo, vou pegar física agora, eu nem recomendo fazer isso, beleza? Você pegar 2 conteúdos, outro erro aqui, cara, mas já identificou outro erro, é você pegar vários conteúdos distintos, não faça isso, beleza? Pega na mesma matéria, então vou estudar física hoje, vou estudar, sei lá, eletrodinâmica, beleza, vou estudar eletrodinâmica. Pega só natureza, não pega filosofia. O erro é esse daqui, ó. Você estudar física, aí depois você pega filosofia, matéria nada a ver, que tá em humanas, aí depois você pega linguagens, isso é o pior erro, beleza? O pior erro ali, principalmente se você tá na fase inicial aqui da RTM, né, da rotina matadora, que a gente vai falar, que a gente aborda mais lá na mentoria, beleza? Mas, se você tá na fase inicial, o primeiro pilar aqui da pirâmide, né? Você não pode ficar estudando tudo de uma vez, né? Ficar estudando várias matérias diferentes. E ainda tem já outro erro. Os tradicionais falam que é pra você diversificar. Não, gente, diversifique. Mas isso é um problema grave, beleza? Você não pode. Tente diversificar na área em si, beleza? Tente estudar ali. Eu vou estudar natureza hoje, beleza? Eu vou estudar natureza hoje. Tenta diversificar entre biologia, física e química. E não tenta até matemática você pode colocar, né? Entre o segundo dia também. Mas não tenta exagerar demais entrando, por exemplo, filosofia ou sociologia. Porque seu cérebro não vai fazer muita conexão, ainda bem. E ainda lembra outro problema também, né? Quando você tá na fase inicial, principalmente o primeiro pilar, você não deve focar em fazer conexões absurdas aí, porque você não tem essa capacidade ainda. Quem é mais avançado, ele já sabe fazer muitas conexões. Ele já sabe que tem como, por exemplo, um cara que é avançado em física, ele já sabe que tem como resolver uma questão de queda livre, usando energia potencial gravitacional e energia cinética, usando, no caso, trabalho de energia, e usando a própria queda livre, né? A lógica da queda livre. Tá vendo? Ele tem essa conexão entre essas duas matérias ali. Mas isso é só pra quem é mais avançado. Agora, imagina, se eu nunca estudei, se eu tô estudando agora queda livre e nunca estudei trabalho de energia, é lógico que eu não vou conseguir fazer essa conexão. Então, se você ainda tá no início, você não deve focar em fazer conexões ainda. É só quando você chegar na RTD para RTC. Aqui sim, quando você começar a se transformar no desempenho, aí você deve obrigatoriamente focar em fazer conexões. Porque é impossível um cara que é iniciando fazer conexões, porque conexões exige um repertório robusto, beleza? Como eu falei, toma muito cuidado, beleza, pessoal? Toma muito cuidado mesmo. E cara, eu acho que é só isso mesmo, não tem muito o que falar, beleza? Realmente eu acho que o que eu falei aqui já é mais do que o suficiente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas eu garanto que esse vídeo aqui vai fazer diferença na sua preparação. E eu garanto que agora, depois desse vídeo, espero que realmente você tenha mudado a sua mentalidade. Mas lógico, como eu falei, se vocês querem uma preparação alto nível, se vocês querem uma preparação muito mais direcionada, é só vocês entrarem no link do Descriptografando, inscrever no Descriptografando ali, beleza? Vocês terem acesso ali a mentorias individuais, você ter acesso ali a métodos extremamente eficientes, como eu falei, RTM, LTE, beleza, LTL, todos esses métodos e ainda muito mais, beleza? Tem muito mais métodos ali que a gente fala. E realmente tem um direcionamento focado
E mais do que isso, ainda tem uma mentoria individual com a equipe do Psicógrafo Neném. Então é absurdo, beleza? Pessoal, é muito bom, beleza? E ainda com preço extremamente abaixo do mercado. Por quê? Né, eu vou dizer por que o preço está abaixo do mercado. Porque é as primeiras vagas, beleza? A gente tá com as primeiras vagas ainda abertas. Vai ser 10 alunos somente. Somente para os 10 alunos, eles vão pagar 197 apenas, beleza? À vista. Ou 20 durante 12 meses, beleza? Então vai pagar 20 por mês. Ou 197 à vista. Somente os 10 primeiros alunos, beleza? E ainda, além disso, vai ter acesso ali à mentoria individual. O resto ali não vai ter muitos benefícios, não, o preço vai voltar a ser original. Então aproveite, beleza? Aproveite essa chance de Deus pelo Neném. Realmente não é uma mentoria tradicional, eu juro a vocês, não é uma mentoria tradicional. Vai quebrar realmente o paradigma. Ainda a gente tá no início também, não tem como dizer, não sei o que, a gente tá no início ainda da mentoria, né? Então o Desctografia Neném ainda tá na sua fase de início. A gente vai abrir a primeira turma agora, beleza? É isso, pessoal. Então, tamo junto. Muito obrigado e é isso.